Como funcionam os 12 passos? Funcionam muito bem, obrigado. Citação anônima do A.A. Alanon. Detesto a doença do alcoolismo. A dependência química e outros distúrbios compulsivos destroem as pessoas, bonitas, inteligentes, sensíveis, criativas, carinhosas e que não merecem ser destruídas. A doença mata o amor e os sonhos, magoa as crianças e arruína as famílias. O alcoolismo deixa em seu rastro vítimas ceifadas, fragmentadas e confusas. Às vezes, a morte precoce de um bêbado causa muito menos dor do que a maldita doença causou durante toda a sua vida. É uma doença horrenda, absurda, poderosa e mortal. Admiro irrestritamente os programas de 12 passos. Tenho o maior respeito por todos eles. O Alcoólicos Anônimos, para pessoas que desejam parar de beber. O Al-Anon, para pessoas afetadas pelo alcoolismo de alguém. O Alatim, para adolescentes afetados pelo alcoolismo de alguém. O Alatotes, para crianças afetadas pelo alcoolismo de alguém. E os Narcóticos Anônimos, para pessoas viciadas em drogas. Outros programas de 12 passos que respeito são Naranon, para pessoas afetadas pelo vício de alguém. Comedores Anônimos, para pessoas com distúrbios alimentares. O Anon, para pessoas afetadas pelos problemas alimentares de alguém. Family Animals, para pessoas preocupadas com o uso de drogas e ou problemas comportamentais de parentes e amigos. Filhos adultos de alcoólicos, para filhos adultos de alcoólicos. Emotions Anonymous, para pessoas que desejam ficar bem emocionalmente. Também são bons programas de 12 passos. Viciados em sexo anônimos, para pessoas com comportamento sexual compulsivo. COSA, para pessoas afetadas pelo vício sexual de outras pessoas. Jogadores Anônimos, para pessoas que desejam parar de jogar. GAM-Anon, para pessoas afetadas pela jogatina de outras pessoas. Pais Anônimos, para pais que são abusivos, negligentes ou temerosos de ficar assim. Ou para adolescentes que estão tendo problemas devido a abusos passados ou presentes. E abusos sexuais anônimos. Podem ainda existir outros programas que esqueci de mencionar ou que tenham surgido depois que escrevi este livro. Os programas dos 12 Passos não são apenas grupos de autoajuda para que pessoas com distúrbios compulsivos parem seja lá o que se sintam compelidos a fazer. Beber, ajudar o bêbado, etc. Eles ensinam as pessoas como viver, em paz, felizes, com sucesso. Trazem paz, promovem a cura, dão vida a seus membros. Frequentemente uma vida mais rica e mais saudável do que aquelas que conheciam antes de desenvolver, seja qual for o problema que desenvolveram. Os 12 passos são um modo de vida. Neste capítulo, vou focalizar os programas para pessoas que têm sido afetadas pelo distúrbio compulsivo de outras, porque este livro é sobre codependência e é isso que a codependência faz. Vou referir-me especificamente ao programa do Al-Anon, porque é o programa que eu, abre aspas, sigo, fecha aspas. Discutirei o jargão, abre aspas, seguir um programa, fecha aspas, mais tarde. Entretanto, com um pouco de criatividade, a informação que eu apresentar pode ser aplicada a quaisquer programas de 12 passos. Os 12 passos. Os 12 passos são o coração dos programas de 12 passos. Em seus formatos básicos, os passos pertencem a vários programas.
mas todos os programas os adaptaram dos passos dos Alcoólicos Anônimos. As interpretações depois do passo são minhas opiniões pessoais e não são relacionadas, endossadas ou afiliadas a nenhum programa de 12 passos. Os programas também têm tradições que guardam a pureza dos programas para assegurar que continuem a operar eficientemente. A 11ª tradição do programa do Al-Anon diz, abre aspas, nossa política de relações públicas é baseada em atração em vez de promoção, fecha aspas. Por favor, compreendam que não estou promovendo este ou nenhum outro programa. Estou apenas dizendo o que penso, e acontece que tenho grande admiração pelos 12 passos. 1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Este é um passo importante. Deve ser dado primeiro. Por isso, é o primeiro passo. Muito de nossa luta para aceitar, seja lá o que devemos aceitar, o alcoolismo ou distúrbios alimentares de uma pessoa querida, por exemplo, nos leva a essa porta. Minha negação, minhas negociações, meus esforços para controlar, meu salvamento, minha raiva, minha dor, minha tristeza levaram-me a esse lugar. Não apenas uma vez, mas 2 vezes em minha vida tentei fazer o impossível. Tentei controlar o álcool. Havia me debatido contra o álcool em meu próprio vício de beber. Decretei guerra de novo ao álcool quando a pessoa que eu amava estava usando e abusando dele. Em ambas as vezes, eu perdi. Quando aprenderei a deixar de lutar contra ele? Em ambas as vezes, o álcool assumiu o controle sobre mim. Uma vez diretamente, pelo meu próprio hábito, outra indiretamente, pelo vício de outra pessoa. Entretanto, não importa como o álcool tenha conquistado o controle. Ele o fez. Meus pensamentos, minhas emoções, meus comportamentos, minha vida eram controlados e dirigidos pelo álcool e por seus efeitos na vida de outra pessoa. As pessoas estavam me controlando, mas também estavam sendo controladas pelo álcool. Uma vez que a luz era acesa, não era difícil ver quem mandava. Era a garrafa. Quando enxerguei isso, pude facilmente ver que minha vida se tornara inviável. De verdade, espiritual, emocional, mental e fisicamente, eu estava sem controle. Meus relacionamentos eram inviáveis. Minha carreira era incontrolável. Não conseguia nem mesmo manter a casa limpa. Se esse passo soa como uma entrega, é porque é. É aqui que nos entregamos à verdade. Somos impotentes perante o álcool. Somos impotentes com a doença do alcoolismo. Somos impotentes com a bebedeira de outra pessoa e os efeitos do alcoolismo na vida dele ou dela. Somos impotentes com as pessoas, o que elas fazem, dizem, pensam, sentem ou fazem. Não dizem, não pensam ou não sentem. Estamos tentando fazer o impossível. A essa altura, compreendemos isso e tomamos a decisão racional de deixar de tentar fazer o que jamais poderemos fazer. Não importa o quanto tentarmos. A esse ponto, olhamos para nós mesmos, as formas como temos sido afetados, nossas características, as nossas dores. Parece desesperado e derrotista, mas não é. É a aceitação do que somos. Não podemos mudar as coisas que não podemos controlar. E tentar fazer isso nos leva à loucura. Esse passo é apropriadamente humilde e é também a ponte para o segundo passo. Porque, admitindo a impotência sobre o que realmente tem poder sobre nós, recebemos o poder que é apropriadamente nosso.
nosso próprio poder de mudar a nós mesmos e as nossas vidas. Quando deixamos de tentar fazer o impossível, nos permitimos fazer o possível. 2. Acreditamos que um poder superior a nós poderia devolver-nos a sanidade. Se o primeiro passo nos deixa desesperados, este passo nos trará esperança. Nem por um minuto duvidei de que estava louca quando deixei de comparar-me com as pessoas loucas à minha volta. A maneira como estava vivendo era insana. A maneira como não estava vivendo minha vida era insana. Eu precisava acreditar que poderia ficar sã. Precisava acreditar que a dor que sentia podia ser de alguma forma diminuída. Ouvir, conversar e realmente conhecer pessoas que tinham ficado tão descontroladas quanto eu e ver que elas encontraram paz em circunstâncias às vezes piores do que a minha, ajudou-me a acreditar. Não há substituto para a visualização. Como alguém disse uma vez, ver é crer. E sim, este é um programa espiritual. Graças a Deus, não estamos mais à mercê de nossos próprios artifícios. Este não é um programa Faça Você Mesmo. Faça você mesmo e assuma o risco. Somos seres espirituais. Precisamos de um programa espiritual. Este programa satisfaz as nossas necessidades espirituais. Não estamos falando de religião. A palavra que usei foi espiritual. Escolhemos e nos entregamos a um poder maior do que nós mesmos. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos. Eu tinha entregue minha vontade e minha vida aos cuidados do álcool e de outras drogas, depois aos cuidados de outros seres humanos, geralmente alcoólicos, e passei muitos anos tentando impor meu próprio plano no esquema das coisas. Era hora de tirar-me do controle de alguém ou de alguma coisa, inclusive o meu, e colocar-me nas mãos de um Deus extraordinariamente amoroso. Abre aspas. Tome tudo o que sou, o que aconteceu comigo, para onde irei e como chegarei lá. Fecha aspas. Disse eu uma vez. E repito todos os dias. Às vezes repito a cada meia hora. Este passo não significa resignar-nos a um punhado de deveria e poderia. Não implica uma continuação do martírio. O mais excitante sobre este passo é que significa que há um propósito e um plano grande, perfeitamente maravilhoso, geralmente agradável, que leva em conta nossas necessidades, nossos desejos, nossas capacidades, nossos talentos e nossos sentimentos para nossas vidas. Foi uma boa notícia para mim. Eu achava que eu era um erro. Não achava que houvesse nada de significativo planejado para minha vida. Ia apenas tropeçando por aí, tentando fazer o melhor de minha estada neste mundo. Quando aprendi o seguinte: estamos aqui para viver enquanto estivermos vivos, e há uma vida para cada um de nós. 4. Fizemos um minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Pegamos os olhos de outra pessoa e olhamos para nós mesmos. Enxergamos apenas aquilo em que estamos trabalhando, como temos sido afetados, o que estamos fazendo, quais são nossas características e escrevemos num pedaço de papel o que vemos. Olhamos sem medo, não odiando a nós mesmos ou como uma autopunição, mas numa atitude de amor, honestidade e autoajuda. Podemos até descobrir que odiar a nós mesmos
Não amar o bastante a nós mesmos tem sido um verdadeiro problema moral. Desencavamos qualquer outro problema, incluindo a culpa que ganhamos. Também procuramos nossas boas qualidades. Examinamos nossas dores e raivas. Examinamos a nós mesmos e o papel que desempenhamos em nossa vida. Este passo também nos dá a oportunidade de examinar os padrões com que nos julgamos, escolher aqueles que acreditamos ser apropriados e desconsiderar o resto. Estamos agora a caminho de assumir nossa culpa merecida, de nos livrar de nossa culpa não merecida, de aceitar o pacote que chamamos nós mesmos e de entrar no caminho do crescimento e da mudança. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. A confissão faz bem à alma. Não há nada como uma confissão. Não temos de esconder mais nada. Contamos o pior que há em nós, nossos vergonhosos segredos, a uma pessoa de confiança e capacitada a ouvir o quinto passo. Dizemos a alguém como estamos com raiva e feridos. Alguém ouve. Alguém se importa. Somos perdoados. Os ferimentos começam a sarar. Nos perdoamos. Este passo é libertador. 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus remova todos esses defeitos de caráter. Descobrimos que algumas coisas que fazemos para nos proteger têm machucado a nós e possivelmente a outros. Decidimos que estamos dispostos a correr o risco e a libertar-nos desses comportamentos e atos antigos. Prontificamo-nos a mudar e a cooperar com o processo da mudança. Eu utilizo este e o próximo passo como instrumentos diários para me livrar de quaisquer defeitos que despertam minha atenção. Considero minha autoestima baixa um defeito e utilizo este passo para me corrigir. 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livre de nossas imperfeições. Pela minha experiência, a humildade parece ser a chave aqui. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos causados. Aqui, disposição é a palavra importante, embora eu suspeite que esteja diretamente ligada à humildade. Não esqueçam de incluir a nós mesmos na lista. Note que, como escreveu Jael Greenleaf, abre aspas, o oitavo passo não diz: fiz uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a sentir-nos culpados. Essa é nossa chance de tomar conta de nossa culpa merecida. Fecha aspas. Este é um passo importante num instrumento que nos estará disponível pelo resto da vida para não precisarmos mais sentir culpa. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. Este é um passo simples, num programa simples. Às vezes, as coisas mais simples nos ajudam a sentir-nos felizes. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. Avaliamos nosso comportamento contínua e regularmente. Descobrimos o que gostamos em nós mesmos e o que estamos fazendo de certo e de bom. Depois, ou nos congratulamos, ou nos sentimos bem, ou agradecemos a Deus, ou fazemos todas as três coisas. Descobrimos o que não gostamos e o que temos feito. Depois descobrimos como aceitar e cuidar disso sem odiar a nós mesmos. Aqui está a parte difícil. Se estivermos errados, dizemos isso.
Se trabalharmos o 8º passo e o 9º passo e descarregarmos todos os sentimentos de culpa, saberemos quando precisarmos dizer, abre aspas, estou errado, fecha aspas, e, abre aspas, desculpe-me, fecha aspas. Sentiremos a culpa merecida e nos sentiremos capazes de notar isso. Entretanto, se ainda estamos nos sentindo culpados o tempo todo, pode ser difícil distinguir quando fazemos algo errado, porque estamos nos sentindo culpados o tempo todo e não sentimos nada diferente. É apenas mais uma pá de culpa jogada na pilha já amontoada. A moral dessa história é: descarregue a culpa. Se arranjar alguma, cuide dela imediatamente. 11. Procuramos, pela prece e a meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de Sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade. Este passo, usado diretamente quando necessário, nos levará com sucesso por toda a nossa vida. Ele requer que aprendamos a diferença entre ruminação e meditação. Também requer que decidamos se acreditamos que Deus é benevolente. Precisamos decidir se acreditamos que Deus, abre aspas, sabe onde moramos, fecha aspas, como diz um amigo. Fique quieto, desligue-se, reze, medite, pergunte a Ele o que quer de nós. Peça forças para fazer isso. Depois, veja o que acontece. Geralmente, sua vontade é uma maneira de viver apropriadamente e com bom senso. Às vezes, nos surpreendemos. Aprenda a confiar nesse poder superior a quem demos a guarda de nossa vida. Torne-se sensível a como ele trabalha conosco. Aprenda a confiar em si mesmo. Ele também trabalha por nós. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem a outros e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. Estaremos espiritualmente despertos. Aprendemos a tomar conta espiritualmente de nós mesmos, não religiosamente, embora certamente seja parte da vida. Este programa nos capacitará a amar a nós mesmos e a outras pessoas, em vez de salvarmos e sermos salvos. Transmitir a mensagem não significa que nos tornaremos missionários. Significa que nossa vida se ilumina. Aprendemos a brilhar. Se aplicarmos este programa em todas as áreas de nossa vida, ele funcionará em todas elas. Seguindo o programa. Agora que estamos familiarizados com os passos, vamos discutir o que significa seguir o programa e seguir os passos. No mundo inteiro, pessoas anônimas reúnem-se numa variedade de locais: igrejas, lares, barbearias. Elas podem reunir-se uma vez por dia, 2 vezes por semana ou 7 noites por semana. Elas não se inscrevem nem registram presença. Simplesmente descobrem onde um determinado grupo de pessoas se reúne para concentrar-se nos problemas que estão tendo. Nessas reuniões, elas não precisam dizer seus sobrenomes, nem onde elas ou seus cônjuges trabalham. Não têm de dizer nada, se não quiserem. Não têm de pagar nada, embora possam fazer uma doação de qualquer quantia para ajudar nas despesas do café e do aluguel, se quiserem fazê-lo. Não têm de se alistar. Não têm de preencher cartões. Chama-se a isso ir a uma reunião. É uma parte essencial de seguir o programa. Uma coisa boa sobre as reuniões é que as pessoas podem ser quem são. Não tem de fingir que não tem um determinado problema, mesmo porque todo mundo lá tem o mesmo problema. Se não tivessem aquele problema, não estariam lá.
Os formatos das reuniões variam de acordo com o grupo. Alguns grupos se formam em volta de uma mesa e as pessoas que desejam falar discutem suas emoções ou seus problemas. Outras reuniões são de oradores, onde uma pessoa se levanta diante de todos e fala sobre um passo ou uma experiência. Em alguns grupos, os passos são o tema e as pessoas simplesmente colocam suas cadeiras em círculo e cada uma tem a chance de dizer algo sobre o passo que é tema daquele dia. Há muitas variações de reuniões, mas elas geralmente têm algo a ver com os passos, as tradições ou os tópicos relacionados ao problema. As pessoas aprendem sobre os passos nas reuniões e aprendem o que eles significam para outras pessoas. Elas também ouvem slogans. Os slogans de Al-Anon e do AA incluem pequenos ditados como "Deixe ficar e deixe Deus ficar", "Devagar e sempre" e "Um dia de cada vez". A razão de esses ditados se transformarem em slogans é porque eles são reais. E mesmo se as pessoas ficarem cansadas de dizer e ouvir esses slogans, elas continuam ouvindo-os e repetindo-os, porque são muito verdadeiros. E os slogans ajudam-nas a se sentirem melhor. Depois de terminada a reunião, as pessoas geralmente ficam conversando mais um pouco, ou vão a um restaurante para tomar um refresco ou um café. Aprender os passos e os slogans, ouvir as experiências de outras pessoas, compartilhar experiências pessoais e o companheirismo são parte de seguir o programa. Nas reuniões, os livros, folhetos e informação em geral são vendidos a preço de custo. Esses livros contêm informações sobre os problemas comuns àquele grupo. Alguns grupos vendem livros de meditação contendo sugestões para abordar naquele dia. Ler as informações e os livros de meditação diária fazem parte de seguir o programa. As pessoas têm algo para levar para casa e para ler. E assim podem lembrar-se do que aprenderam naquela reunião. E às vezes aprendem coisas novas. Durante suas rotinas diárias, as pessoas que frequentam as reuniões pensam sobre os passos e os slogans. Tentam descobrir como se aplicam a elas, o que estão sentindo, o que estão fazendo e o que está acontecendo em sua vida naquela determinada hora. Fazem isso regularmente e também quando um problema aparece. Às vezes, telefonam para alguém que conheceram na reunião e discutem um problema ou dizem àquela pessoa como estão naquele dia. Às vezes, essas pessoas fazem o que um passo sugere, como escrever um inventário, fazer uma relação de pessoas que prejudicaram ou reparar um dano que causaram. Se essas pessoas pensam e trabalham esses passos o bastante, eventualmente os 12 passos podem se tornar hábitos, maneiras costumeiras de pensar, de se comportar e de lidar com as situações, de forma bem parecida como as características dos codependentes se tornaram hábitos. Quando eles se tornam hábitos, o programa passa a ser uma maneira de viver. É isso que chamamos seguir os passos e seguir o programa. O mais importante é seguir um programa. Os programas de 12 passos são simples e básicos. As pessoas não se graduam ou passam para coisas mais complicadas. Elas continuam com o básico. Os programas de 12 passos funcionam porque são simples e básicos. Eu me entusiasmo com coisas simples, como ir às reuniões e trabalhar os passos. Posso tentar explicar, mas as palavras somente conseguem transmitir um pouquinho desse importante conceito. Algo acontece quando vamos a essas reuniões e seguimos um programa. A paz e a cura se estabelecem em nós. Começamos a mudar e a sentir-nos melhor.
Os passos são algo que trabalhamos, mas eles também trabalham em nós. Há uma mágica nessas reuniões. Não temos nunca de fazer nada de que não somos capazes, que realmente achamos ofensivos ou não queiramos fazer. Quando for hora de fazer ou de mudar certa coisa, saberemos que é hora e desejaremos fazer isso. Haverá alguma coisa certa e apropriada nisso. Nossas vidas também começam a funcionar dessa maneira. A cura, o crescimento, se torna um processo natural. Quando lemos os passos, não achamos que eles pareçam nada espetacular, e certamente não o bastante para ficarmos tão entusiasmados com eles quanto eu. Mas, quando os trabalhamos, algo acontece. Eles aparecem, seu poder aparece. Podemos não compreender isso até que aconteça conosco. A melhor descrição que ouvi dos 12 passos é a história do barco invisível, contada por um homem numa reunião a que fui. Ele estava falando sobre o AA, mas sua história se Ele estava falando sobre o AA, mas sua história se aplica ao Al-Anon e a outros grupos. Mudei algumas palavras para que a ideia se encaixasse no Al-Anon, mas esta é a essência de sua analogia. Imagine-se parado numa praia. Do outro lado da água há uma ilha chamada Serenidade, onde existem a paz, a felicidade e a libertação do desespero do alcoolismo e de outros problemas. Nós realmente desejamos chegar àquela ilha, mas temos de encontrar uma maneira de cruzar a água, aquele enorme vazio que fica entre nós e aonde queremos ir. Temos duas escolhas. No mar há um enorme barco, um iate de cruzeiro que parece ser muito luxuoso e confortável. Ele se chama tratamento ou terapia. Ao lado dele, na praia, há um grupo de pessoas estranhas. Elas parecem estar remando num barco, mas não conseguimos vê-los nem os remadores. Somente podemos ver aquelas pessoas felizes, sentadas na praia, remando um barco invisível com remos invisíveis. O barco invisível é chamado Al-Anon, ou AA, ou qualquer outro programa de 12 passos. O navio apita, chamando-nos a bordo para o cruzeiro de tratamento e terapia. E também há essas pessoas estranhas, gritando para nós entrarmos nesse barco invisível com elas. Escolheremos o cruzeiro ou o barco invisível? Claro, subimos no navio, o luxuoso cruzeiro. Então nos damos conta de que estamos indo para aquela ilha da felicidade. O problema é que na metade do caminho o navio para, dá meia volta e retorna para a praia onde estávamos. Depois, o capitão ordena que todo mundo saia do navio. Por quê? Perguntamos. Nosso cruzeiro, respondeu ele, só vai até ali. A única maneira de se chegar àquela ilha é pegando o barco invisível, chamado Al-Anon. Então, sacudimos os ombros e caminhamos para as pessoas no barco. Subam, gritam elas. Mas não conseguimos ver o barco para entrar nele, gritamos de volta. Subam de qualquer maneira, dizem eles. Então, nós entramos e eles logo dizem: peguem um remo e comecem a remar, a seguir os passos. Mas não conseguimos ver os remos, gritamos de volta. Peguem-nos de qualquer modo e comecem a remar, dizem eles. Então, pegamos os remos invisíveis e começamos a remar. E daí a pouco começamos a enxergar o barco. Antes de nos darmos conta, também começamos a enxergar os remos. Ficamos tão felizes remando no barco com aquelas pessoas estranhas que nem nos incomodamos mais em pensar se jamais chegaremos ao outro lado. Esta é a mágica dos programas dos 12 passos. Eles funcionam. Não estou dizendo, sugerindo ou afirmando que o tratamento e a terapia não ajudam.
ajudam. Para muitos de nós, o tratamento ou uma pequena terapia é justamente o que precisávamos para começar nossa jornada. Mas aquela viagem termina. E se temos um distúrbio compulsivo ou amamos alguém com um distúrbio compulsivo, descobrimos que precisamos entrar naquele barco com aquelas pessoas felizes. No final deste capítulo, incluí testes que nos ajudarão a determinar a que grupo somos candidatos. Incluí também perguntas dos filhos adultos alcoólicos, a COA. Peço-lhe que entenda que os grupos ANON e ACOA não são para pessoas com problemas de alcoolismo. Eles são para pessoas que têm sido afetadas pelo problema de outrem. As pessoas frequentemente confundem isso. E ainda muitas pessoas quimicamente dependentes que frequentam o AA descobrem que precisam ir também ao Al-Anon ou a outro grupo para lidar com suas características de codependência. Se você acredita que pode ser um candidato a qualquer dos programas dos 12 Passos, se você simplesmente suspeita que tem um problema comum a um dos programas que discuti no começo deste capítulo, procure um grupo e comece a frequentar as reuniões. Isso o ajudará a se sentir melhor. Sei que é difícil frequentar as reuniões. Sei que é difícil apresentar-se a um grupo de estranhos e mostrar nossos problemas para o mundo inteiro ver. Sei que muitos de nós provavelmente não compreendemos o quanto ir às reuniões pode ajudar, principalmente se é outra pessoa que tem o problema. Mas ajudará. Eu estava com muita raiva quando comecei a frequentar as reuniões do Al-Anon. Já estava frequentando um programa para meu alcoolismo. Não queria nem precisava de outro programa ou de outro problema para trabalhar em minha vida. Além disso, achei que já tinha feito bastante na vida para ajudar os alcoólicos. Por que eu deveria ir às reuniões? Eram os alcoólicos que precisavam de ajuda. Na primeira reunião, a mulher alegre veio até mim, conversou comigo por alguns minutos, sorriu e disse: "Você é uma sortuda, é uma dupla ganhadora, vai frequentar 2 programas." Eu quis estrangulá-la. Agora concordo, sou sortuda, ganhei 2 vezes. Alguns de nós podemos estar relutantes em ir a reuniões porque achamos que já fizemos o bastante para outras pessoas em nossa vida. Bem, estamos certos. Provavelmente fizemos. Por isso é importante ir a reuniões, porque agora estamos indo para nós mesmos. Outros de nós podemos ir somente para ajudar a outra pessoa e podemos ficar decepcionados porque as reuniões são para que trabalhemos a nós mesmos. Isso também é certo. Saúde traz saúde. Se começarmos a trabalhar a nós mesmos, nossa boa saúde pode passar para a outra pessoa, da mesma forma que sua doença passou para nós. Alguns de nós podemos ficar envergonhados de ir. Tudo o que consegui fazer na primeira reunião foi sentar-me e chorar. E fiquei terrivelmente envergonhada. Mas pela primeira vez foi um bom choro. Minhas lágrimas eram lágrimas de cura. Eu precisava sentar-me e chorar. Quando parei de chorar e olhei em volta, vi outras pessoas chorando também. Al-Anon é um lugar seguro para se ir e ser quem somos. As pessoas ali compreendem. Você também compreenderá. Descrevi a maioria das objeções que ouvi sobre frequentar as reuniões. Você pode ter outras objeções, mas se qualificar-se a candidato a um programa, vá de qualquer maneira. Não deixo de repetir. Os 12 passos são um presente de Deus para as pessoas com distúrbios compulsivos e as que amam outras pessoas com distúrbios compulsivos. Se você sente que está enlouquecendo e reagindo às pessoas e às coisas, vá. Se não gostar do primeiro grupo que frequentar, procure outra reunião e vá ali. Cada grupo tem sua personalidade. Continue indo a diferentes grupos até encontrar um no qual se sinta confortável.
Se estiver acostumado a ir às reuniões, mas deixou de ir, volte. Se começou a ir, continue indo o resto da vida. O alcoolismo é uma doença que exige tratamento para o resto da vida. Nossas características de codependentes se tornam hábitos e podem ter tendências às quais nos inclinamos para o resto de nossas vidas. Vá, mesmo que outras pessoas em sua vida melhorem ou piorem. Vá até que se sinta agradecido em poder ir. Nas palavras de um homem, abre aspas, não é bom que existam essas reuniões e que eles me deixem vir a elas? Ninguém mais me quer por perto quando fico louco. As pessoas aqui apenas sorriem, apertam minha mão e dizem: estamos felizes por você estar aqui. Por favor, volte. Fecha aspas. Vá até que consiga enxergar o barco e os remos e fique feliz. Vá até que as palavras mágicas funcionem em você. E não se preocupe, se for longe o bastante, a mágica funcionará. Atividade 1. Complete o teste ou leia a relação de características nas páginas seguintes. 2. Se é um candidato a qualquer dos programas discutidos neste capítulo, procure um catálogo telefônico ou ligue para o serviço de informações e descubra onde e quando as reuniões são realizadas. E então vá. Al-Anon é para você? Milhões de pessoas são afetadas pelo alcoolismo de alguém próximo. Essas 20 perguntas são destinadas a ajudar você a decidir se precisa ou não do Al-Anon. 1. Você se preocupa com o quanto alguém bebe? 2. Você tem problemas financeiros por causa do alcoolismo de alguém? 3. Você costuma mentir para encobrir o alcoolismo de alguém? 4. Você acha que, para essa pessoa querida, beber é mais importante do que você? 5. Você acha que o comportamento do alcoólico é causado por suas companhias? 6. As refeições são constantemente atrasadas por causa dessa pessoa que bebe? 7. Você faz ameaças como: se não parar de beber, vou abandonar você. 8. Quando cumprimenta o alcoólico com um beijo, você secretamente tenta cheirar seu hálito? 9. Você tem medo de aborrecer alguém por temer que isso provoque uma bebedeira? 10. Você já foi magoado ou embaraçado pelo comportamento de um alcoólico? 11. Parece que cada feriado é estragado por causa de bebida? 12. Você já considerou chamar a polícia por causa do comportamento de uma pessoa embriagada? 13. Você já se viu procurando garrafas escondidas? 14. Você sente que, se o alcoólico o amasse, pararia de beber para fazê-lo feliz? 15. Você já recusou convites sociais por medo ou ansiedade? 16. Às vezes, você se sente culpado quando pensa nos limites que ultrapassou para controlar o alcoólico? 17. Você acha que, se o alcoólico parasse de beber, todos os seus problemas se resolveriam? 18. Você já ameaçou se ferir para ameaçar o alcoólico e fazê-lo dizer "me desculpe" ou "eu te amo"? 19. Você já tratou pessoas, crianças, empregados, parentes ou pais, colegas de trabalho, etc., injustamente por estar com raiva de alguém por ter bebido demais? 20. Você sente como se não houvesse ninguém que entenda seus problemas? Se você respondeu sim a 3 ou mais perguntas, Al-Anon ou Alatim podem ajudá-lo. Você é codependente de um comedor compulsivo?
Use este questionário para avaliar a extensão de seu envolvimento com alguém que tenha problemas alimentares. Você força dietas? Você ameaça abandonar alguém devido ao peso? Você inspeciona dietas? Faz promessas baseadas em quilos perdidos ou ganhos? Você esconde comida? Já pisou em ovos para não aborrecer quem come de mais ou de menos? Você joga a comida fora para que alguém não a encontre? Você evita certas atividades sociais para que o comedor não fique tentado? Você controla as despesas de comida e roupa? Compra e incentiva que se comam comidas certas? Você incentiva a adesão a academias de ginásticas, ginásios e curas milagrosas? Você tem ataques de nervos quando pega o comedor comendo? Você fica constantemente desapontado quando vê recaídas? Você se envergonha da aparência do comedor ou não comedor? Você falsamente consola o comedor não comedor quando ele ou ela está envergonhado? Você estabelece testes de força de vontade para testar o comedor ou não comedor? Você diminuiu suas expectativas do que pode gostar? Seu peso oscila com o da pessoa querida? O seu sobe, o dela abaixa? Você já deixou de cuidar de sua aparência? Você tem muitas dores, sofrimentos e preocupações com a saúde? Está bebendo demais ou usando soníferos ou tranquilizantes? Você chantageia com comida? Você conversa sobre o corpo do comedor com ele ou ela ou com outros? Acha que a vida seria perfeita se o comedor ou não comedor tomasse jeito? Você agradece aos céus por não estar tão mal assim? A desordem alimentar dele ou dela lhe dá permissão para fugir? A desordem alimentar dele ou dela lhe dá desculpa para ficar? Você distraidamente deixa artigos úteis espalhados pela casa? Você lê livros de dieta mesmo sem ter problema de peso? Você acha que tem um lar perfeito, exceto pelo comedor ou não comedor? Você usa pílulas para conseguir dormir e escapar da preocupação? Já passou muito tempo de terapia falando sobre o comedor ou não comedor? O desenvolvimento de uma personalidade codependente. Este questionário é do livro Fat is a Family Affair. A obesidade é uma questão familiar e pode ser usado como uma lista de checagem para controlar seu desenvolvimento. Estágios iniciais. Geralmente é originário de família com disfunções e aprendeu a cuidar dos outros como medida para seu valor próprio. Falhou em curar os pais, então curará a pessoa com problemas alimentares. Encontra uma pessoa com problemas alimentares que esteja necessitada desse controle. Começa a duvidar de suas próprias percepções e deseja controlar a alimentação para demonstrar determinação. A vida social é afetada, isola-se da comunidade para ajudar a pessoa com problemas alimentares. Obsessão. Implora e faz ameaças relativas à alimentação. Julga a si mesmo e acha que é culpado por a pessoa comer de mais ou de menos. Esconde comida. Tenta controlar a alimentação escondendo comida, fazendo ameaças, atormentando e repreendendo. Demonstra raiva e decepção com relação a promessas da pessoa com problemas alimentares. Vida secreta. Torna-se obcecado em vigiar e esconder. Assume as responsabilidades da pessoa com problemas alimentares. Assume um papel primordial nas comunicações, eliminando os contatos entre a pessoa com o problema e outras pessoas.
expressa raiva de maneira imprópria. Fora de controle. Faz tentativas violentas para controlar a alimentação. Briga com a pessoa com problemas alimentares. Torna-se relaxado física e mentalmente. Fixa-se em assuntos extraconjugais, como infidelidade, trabalhar demais, obsessão por interesses fora de casa. Torna-se rígido, possessivo, parece estar com raiva o tempo todo e é misterioso e cuidadoso quanto à vida do lar. Tem doenças relacionadas a abuso de drogas, úlceras, coceiras, dores de cabeça, depressão, obesidade, uso de tranquilizantes. Constantemente perde a paciência. Fica doente e cansado de estar doente e cansado. Filhos adultos de alcoólicos. Você é um filho adulto de alcoólico? A seguir vão 14 perguntas que podem ser relevantes para sua vida e sua personalidade. 1. Sinto-me sempre isolado e com medo das pessoas, principalmente das figuras de autoridade? 2. Já observei que estou sempre em busca de aprovação, perdendo minha identidade no processo? 3. Sinto muito medo de pessoas raivosas e de ouvir críticas? 4. Geralmente acho que sou vítima em relacionamentos pessoais e profissionais? 5. Algumas vezes acho que tenho um senso super desenvolvido de responsabilidade, o que faz com que eu me preocupe mais com os outros do que comigo mesmo? 6. Acho difícil observar minhas fraquezas e responsabilidades? 7. Tenho sentimentos de culpa quando fico de pé por mim mesmo em vez de me apoiar nos outros? 8. Sou viciado em excitação? 9. Confundo amor com piedade e tenho tendência a amar pessoas de quem possa ter pena e a quem possa salvar? 10. Acho difícil sentir ou expressar sentimentos, inclusive sentimentos como alegria ou felicidade? 11. Sou muito crítico comigo mesmo? 12. Tenho baixa autoestima? 13. Geralmente me sinto abandonado durante os meus relacionamentos? 14. Tenho tendência a reagir em vez de agir? Os 12 passos do AA. 1. Admitimos que éramos impotentes perante o álcool, que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. 2. Acreditamos que um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma em que o concebíamos. 4. Fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. 6. Prontificamo-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente rogamos a Ele que nos livrasse de nossas imperfeições. 8. Fizemos uma relação de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a reparar os danos a elas causados. 9. Fizemos reparações diretas dos danos causados a tais pessoas, sempre que possível, salvo quando fazê-lo significasse prejudicá-las ou a outrem. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e, quando estávamos errados, nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos pela prece e a meditação melhorar nosso contato consciente com Deus, na forma em que o concebíamos, rogando apenas o conhecimento de sua vontade em relação a nós e forças para realizar essa vontade.
12. Tendo experimentado um despertar espiritual, graças a estes passos, procuramos transmitir esta mensagem aos alcoólicos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades.